Olá, sou José Luiz, professor da disciplina de Direito Financeiro. Na aula passada, nós vimos a introdução ao direito financeiro e na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a atividade financeira do Estado, que foi visto brevemente na aula passada, já que tratava de todo o assunto. Bem, a atividade financeira do Estado, nós sabemos, é o pilar central da gestão pública. E essa atividade financeira ela é essencial para viabilizar a existência e o funcionamento de qualquer governo, no nosso caso do Brasil. Dessa forma, compreender como o poder público capta, como ele gere e aplica os seus recursos, acaba por ser fundamental para que a gente possa entender a dinâmica social e econômica do país, no caso, nosso país. Bom, nesse contexto, o direito financeiro, ele se dedica ao estudo então dessa complexa teia, por assim dizer, que sustenta todas essas ações governamentais. Então, a atividade financeira do Estado, ela pode ser definida como um conjunto de ações que o poder público realiza para obter, gerenciar e aplicar os recursos monetários. O objetivo, então, primordial é justamente o de financiar os serviços públicos essenciais, bem como as intervenções necessárias para que o desenvolvimento social e econômico, materializando, então, as funções e responsabilidades do Estado para com a sociedade. É por aí, então, o, o objetivo. Essa atividade financeira, ela se estrutura, como a gente viu na aula passada, em 4 pilares fundamentais e que constitui o objeto de estudo do direito financeiro, A gente tratou na aula passada, não custa a gente dar uma reforçada aqui, Que primeiramente o primeiro pilar é receita pública, que se refere justamente à captação de recurso pelo Estado e que abrange, como vimos, os tributos, os impostos, taxas e contribuições, que são a principal fonte de financiamento compulsório, mas que também inclui operações de créditos, receitas patrimoniais, industriais e de serviços. Em segundo lugar, como a gente viu na aula passada, nós temos a despesa pública, que se trata justamente das aplicações desses recursos obtidos por meio das receitas. Nesse sentido, então, podemos dizer que as despesas públicas são todos aqueles gastos realizados pelo Estado para manter a sua estrutura, com salários, custeio da máquina pública, para fornecer bens e serviços à população, como a saúde, a educação, a segurança e também a infraestrutura. O terceiro pilar, vimos na aula passada, é o orçamento público, que vimos, ele representa um planejamento financeiro do Estado e, naturalmente, ele é materializado em lei. Nesse orçamento estão previstas todas as receitas a serem arrecadadas e fixadas todas as despesas a serem realizadas em um determinado período de tempo, que geralmente é um ano fiscal. Mais que um documento contábil, então o orçamento, ele é um instrumento de planejamento estratégico. Ele é um instrumento também de controle democrático e de transparência, refletindo todas as prioridades políticas e sociais de um governo, desdobrando-se no Brasil em um plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Então, essa é a subdivisão no Brasil. Por fim, o último pilar, a gente viu, é a dívida pública, que diz respeito especificamente ao endividamento estatal, que ocorre quando as despesas superam as receitas, ou ainda quando o Estado necessita de recursos adicionais para investimentos de longo prazo. É bom lembrar que essa
ela pode ser interna, né, ou externa, essa dívida. Muito bem. Mas vamos falar então do papel da atividade financeira do Estado, que foi visto subliminarmente na aula passada. Bem, a concepção do papel da atividade financeira do Estado, ela se transformou significativamente ao longo da história, refletindo então o quê? As mudanças que ocorreram na política, as mudanças econômicas, bem como todas as demandas sociais. Para que a gente possa compreender essa evolução, é crucial que a gente possa contextualizar as finalidades e prioridades que hoje regem as finanças públicas. Então, com o passado, a gente consegue entender o presente e projetar o futuro, né? Bem, iniciando lá no período do Estado liberal, que se estendeu do século XVII ao XIX, influenciado pelas ideias do liberalismo clássico, né? Onde prevalecia a filosofia do Estado guarda noturno, né? Ou Estado mínimo, a crença era na mão invisível do mercado e que levava a uma forte oposição à intervenção estatal. A atividade financeira do Estado nesse período era, portanto, então limitada ao mínimo indispensável para a manutenção então da ordem interna e também para a defesa externa. A principal fonte de receita eram os impostos indiretos naquela época, né? O orçamento, então, era visto como uma ferramenta contábil de controle parlamentar e não como um instrumento de gestão econômica ou ainda de gestão social. Naquela época, a tributação deveria ser menos invasiva possível, com o foco na neutralidade fiscal. E o ideal era um equilíbrio formal das contas públicas, sem grandes preocupações com o impacto econômico ou social dessas políticas fiscais, né? A disciplina financeira, então, ela era marcada pela contenção e pela ausência de políticas sociais ou econômicas, por assim dizer, ativas. Bem, com a Grande Depressão, lá em 1929, e as necessidades de reconstrução dos pós-guerras mundiais, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, expuseram as limitações do Estado liberal, dando origem, então, a um Estado denominado de Estado do Bem-Estar Social. Nesse novo paradigma, influenciado então pelas ideias de Keynes, né, John Maynard Keynes, ele defendia que a intervenção ativa do Estado na economia era necessária para combater recessões e desemprego. O Estado, então, passou a ser visto como um garantidor de um mínimo de bem-estar social, assumindo um papel mais abrangente na provisão de serviços públicos universais, né? Como a saúde, a educação, a previdência e na gestão macroeconômica. Nesse período, a atividade financeira deixou de ser neutra e se tornou um poderoso instrumento de política econômica e social. O orçamento, nesse período, ele ganhou um caráter de planejamento e intervenção, tornando-se, então, uma ferramenta para a concretização dos objetivos sociais e econômicos, como o pleno emprego e também a redução da pobreza. As finalidades da arrecadação e do gasto se expandiram para incluir a redistribuição de renda por meio de tributação progressiva e também de programas sociais e a estabilização econômica, utilizando a política fiscal como um instrumento anticíclico. No entanto, esse modelo, embora tenha promovido grandes avanços sociais significativos, né,
ele frequentemente resultou em aumento da carga tributária e do endividamento público, o que, a longo prazo, levaria a novos desafios e críticas sobre a sua sustentabilidade fiscal. A partir então dos anos 80, as crescentes crises fiscais e a ineficiência percebida em alguns serviços públicos, bem como o elevado endividamento público, levaram a uma revisão crítica do modelo do Estado de bem-estar social. Essa tendência de mudança é conhecida como neoliberalismo e que defendeu uma redução do tamanho do setor público, privatizações de empresas estatais, desregulamentação de mercados e liberação econômica, baseada então na premissa de que o mercado é mais eficiente na alocação desses recursos do que o ente público, né? Contudo, as necessidades de equilíbrio fiscal e de responsabilidade na gestão de recursos públicos, ela não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se uma prioridade central. O foco, então, migrou para a qualidade do gasto público, a eficiência na alocação dos recursos e a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. Dessa forma, buscou-se conciliar a provisão de serviços públicos essenciais com a disciplina fiscal rigorosa. Isso implicou a adoção de regras fiscais, como limites de gastos, metas de superávit primário e tetos de endividamento, para justamente garantir a previsibilidade e a solvência do Estado. No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 é um marco desse período, impondo limites e condições para o endividamento e as despesas, promovendo então a transparência e a prestação de contas. Essa busca por maior eficiência na prestação de contas e serviços públicos, mesmo que por meio de parcerias com o setor privado e da adoção de orçamentos baseados em desempenho, também são marcas dessa fase, né? Visando então, basicamente, a otimização dos recursos, bem como a garantia da capacidade do Estado de cumprir suas obrigações, sem comprometer as gerações futuras, né? Então não dá para se endividar, uma hora vai estourar, né? Então tem que ser tudo bem regulamentado. Bom, em suma, a atividade financeira do Estado, regulada pelo direito financeiro, como vimos, é um campo dinâmico e essencial para a organização e o desenvolvimento de uma nação. Desde o seu conceito fundamental, que abrange receita, como vimos, despesas, orçamento e dívida pública, né, os 4 pilares, até a sua evolução histórica de um papel mínimo para uma intervenção ativa e mais recentemente, né, para uma gestão focalizada na responsabilidade e eficiência, ela reflete as demandas e a complexidade de cada uma dessas eras, né? As finalidades, né, multifacetadas, acabam por demonstrar que a gestão financeira pública ela vai muito mais além do que uma simples contabilidade, né? Ela é, na realidade, um instrumento poderoso de política, de transformação social e de garantia de direitos fundamentais para a construção, então, de uma sociedade mais justa e mais próspera. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.